amém? Deus está curando aqui, Deus não mudou, amém? Deus continua o mesmo, amém? Deus foi o Deus que curou o cego, você crê nisso? Deus não pode curar agora? Deus cura. Em nome de Jesus, se você sentiu que foi curado, antes de terminar o culto, suba aqui e fale, olha, eu fui curado, não sinto mais nada. Amém? E eu creio que teremos isso. Mas Deus vai fazer do jeito que a gente quer? Claro que não. Ele pode fazer curando agora, depois, amanhã, ou até não curar. Como isso, diácono? Você vem aqui, sua irmã chama a gente aqui para orar, você não quer? Claro que eu creio que cure. Claro, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Mas eu sei também que Paulo orou pela sua recuperação no espinho que ele tinha na carne. E orou 3 vezes. Olha, Paulo orando, amém? Paulo orando é muito mais forte que orando, não é? Claro que não, é a mesma coisa. Amém? A oração de Paulo é tão forte quanto a minha quanto a sua. Amém? Você crê nisso? Se você crê que a oração é fraca, não vai ser curado. Mas se você crê que a sua oração chega aos ouvidos do Senhor, e Ele te escuta, Ele fala contigo, aí é a cura, aí é a libertação, aí é a salvação. Amém? Ainda em culto a Deus, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Quem gosta de ouvir, ler, de ouvir a pregação? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então hoje quem vai ter a oportunidade, mais uma vez, é o nosso querido irmão Rodrigo, que estará nos abençoando com a breve palavra. E logo depois estaremos pregando, sim, a palavra principal. Amém? Não amém, porque a palavra toda é principal. Amém? Essa é principal, a outra... Entrou a palavra, sempre é principal. Amém? Amém? Você está pronto para ser abençoado? Amém, eu também estou. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que estou mais uma vez feliz pela confiança de estar ministrando aqui a palavra, na pessoa do nosso decano, representando o nosso pastor. E eu te convido a rapidamente, nós estarmos meditando na palavra do Senhor, Atos, capítulo 17, versículo 23 e 24. Atos, capítulo 17, versículo 23 e 24. Que diz assim: Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vos honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Senhor Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, eu peço a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, nessa noite, através desta palavra, Senhor, que eu não fale nada da minha vontade, Senhor, mas que seja do teu trono, Senhor, para os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Repetindo. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. No capítulo 17, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo está fazendo uma grande obra missionária em Tessalônica, anunciando a Cristo e a sua ressurreição. Porém, a Bíblia vai dizer que essa obra era tão maravilhosa que muitos judeus, mulheres e grupos de pessoas estavam se convertendo a Cristo, ao ponto de trazer uma inveja nos judeus. E os judeus começam a planejar situações para perseguir Paulo. E Paulo, sendo orientado, ele vai para a cidade de Atenas. Para continuar a sua obra, para continuar a obra de Deus na sua vida. E algumas coisas aqui eu gostaria de destacar que me chamou a atenção. Algumas características de um verdadeiro discípulo de Cristo. E a primeira característica que eu vejo é que Paulo, mesmo sendo perseguido em Tessalônica, em Atenas, Paulo, ao ver de muitas pessoas, poderia ter todos os motivos do mundo para desistir. Não, eu continuo até servindo esse Senhor, mas não dá mais para pregar esse evangelho, porque eu prego
e sou perseguido. Eu prego, sou açoitado. Prego, sou preso. Mas não. A primeira característica que eu vejo aqui, que me ensina, é que Paulo tinha convicção do chamado. Paulo tinha convicção do chamado. Até porque o seu ministério foi marcado por sofrimento. O próprio Cristo, ao se manifestar em glória, vai dizer para o Paulo: eu te chamei para padecer pelo meu nome. Paulo já sabia disso, que ele foi chamado, foi vocacionado para sofrer por amor ao Evangelho. Mas isso para Paulo não seria um demérito. Isso para Paulo seria um grande ganho. Porque ele entendia que o nosso maior valor não está aqui. Está após a nossa morte. E era isso que Paulo estava pregando. A ressurreição de Cristo é verdadeira. E rapidamente, para eu não tomar muito tempo, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Paulo nos ensina é a convicção do chamado. Você tem um chamado, de repente você, diante de tanta adversidade, você fala: Senhor, eu não entendo porquê. É um motivo de que Deus te chamou. Essa adversidade é um sinal de que, de fato, Deus te chamou. Se de repente tivesse tudo a mil maravilha, você deveria suspeitar. Ué, nada acontece. Deus tem os seus caminhos. Deus tem a maneira certa de nos usar. E nós crescemos com as adversidades. Nós crescemos com as perseguições. Nós precisamos lidar com ela. Precisamos ter a convicção do nosso chamado. Deus, ele nos vocacionou para cada ministério específico. Deus tem um chamado para você. Eu não sei qual é o teu chamado. De repente você mesmo não saiba. Mas procure de Deus te revelar o chamado que ele tem na tua vida, porque ele tem um chamado para ti. Deus, ele mostrou a Paulo o qual é valoroso padecer pelo amor de Cristo. Não temas diante das adversidades, não temas diante das perseguições, que o chamado de Deus venha florescer na tua vida. Essa é a primeira característica. A segunda característica, no versículo 16, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo não se conformava com o estado daquele lugar e com o estado das pessoas. O cristão verdadeiro, o homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, não pode se conformar. Nós temos vivido de uma forma onde a sociedade ela tem deturpado os valores. Nós temos visto como o certo tem passado pelo errado, o errado pelo certo, mas não se conforme. Lembra lá de Romanos capítulo 12, versículo 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos não se conformar, precisamos ter o Espírito de Deus para que Deus venha nos usar diante dessa calamidade. Não se conforme e tenha compaixão pelas vidas que têm se perdido, pelas vidas necessitadas de Cristo. Essa é a segunda característica. A terceira característica, Paulo, ele estava numa cidade idólatra, aonde havia muitos deuses, muitos. Aquela cidade ali, um homem chamado Petrônio, é um grande romano, ele vai dizer que naquela cidade ali, havia mais deuses do que homens. Era mais fácil você encontrar um Deus do que homens. E o que a gente pode analisar que era terrível, a idolatria naquela cidade. Só que Paulo, ele poderia chegar naquela cidade e dizer assim: todos esses deuses que vocês servem não são deuses verdadeiros. O Deus que eu sirvo é verdadeiro. Ele estaria errado? Não, mas não seria sábio. Paulo, ele usa a estratégia para ganhar aquelas vidas. Paulo, ele analisa um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E ele usa de sabedoria e analisa e diz: esse Deus que vocês prepararam o altar, eu conheço. E ele começa a usar uma estratégia para anunciar Cristo e a sua ressurreição. Que Deus te dê estratégia, que Deus nos dê sabedoria para nós chegarmos diante da nossa família, dos nossos amigos, porque Deus, ele tem o desejo de trazer eles para o altar. Deus, ele quer nos usar, ele quer te usar, mas que nós venhamos ter essa sabedoria. Esse é o terceiro pilar. O quarto pilar e o último vai dizer assim: quando Paulo, ele chega na cidade, ele analisa toda aquela situação e ele diz com sabedoria a respeito do Deus desconhecido. Só que Paulo, ele está falando de um Deus que ele conhecia.
Quarto ponto, precisamos conhecer o Deus a quem nós pregamos. Só que esse Deus não é conhecimento teórico, é o conhecimento baseado em experiências. Que Deus nos dê essa experiência, porque não há nada melhor do que nós falarmos daquilo que nós vivemos. Não é nada melhor do que nós falarmos de um Deus que transforma a nossa vida e vai transformar a vida daqueles que precisam. Precisamos ter essa experiência de Deus, para que nós venhamos ser um instrumento em suas mãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais forte para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pregar o que agora? Amém? Abra sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. À medida que os irmãos encontrarem, peço, se você assim puder ficar de pé. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Versículo 10. Tomou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, Senhor, assim como já foi lida anteriormente. Oramos, Senhor, porque agora e antes, e nos louvores e nas orações, tu já estavas aqui antes de chegarmos. Senhor, nós te pedimos agora atenção dobrada. Pedimos unção dobrada do teu Espírito essa noite. Pedimos o teu poder que já foi outorgado a nós como igreja. Senhor, abre olhos e ouvidos espirituais essa noite. Que tu faças daqui um lugar de iluminação do teu Santo Espírito. Que tu faças aqui um farol daquilo que tu queres fazer por teu povo. Senhor, nos dê entendimento. Espírito Santo de Deus vai iluminando as Escrituras para que possamos entender aquilo que o Espírito quer falar com a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, já não somos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora, assim como tu já curaste teus servos que pediram oração, assim como tu salvastes aquele que pediram salvação, assim como já foi enviado em leitos de hospitais essa noite, o Senhor vem com poder e glória nesse momento, que possamos ouvir a tua voz com o nosso Espírito que habita em nós. Senhor, nos manifesta em poder e glória nesse lugar, que possamos entender que ser discípulo não é apenas seguir uma multidão, que ser discípulo é seguir e muito mais que seguir, cumprir e aprender com o Mestre. Senhor, queremos aprender mais e mais contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda com essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Volte um pouquinho na sua Bíblia. A igreja pode tomar assento. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis, um pouquinho mais atrás. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 18. Hoje, como é culto de oração, a palavra é bem breve, amém? Mas nem por isso ela perde o seu poder, muito pelo contrário, não é pelo muito falar, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, amém? Assim diz a palavra do Senhor: a Jeú, filho de Nissi, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Olha, quando nós falamos sobre Elias, quando nós falamos sobre Eliseu, principalmente quando falamos sobre Elias, o que vem à sua cabeça? Aquele homem poderoso, aquele homem que falava até ousadamente que sobre a minha palavra caia fogo do céu. Olha a autoridade desse homem. Um homem que foi super usado por Deus. Um homem que
em meio a 450 profetas de Baal, ele levanta o altar, ainda molha o altar com água e desafia os profetas de Baal: olha, faça o teu Deus descer fogo dos céus. Os profetas rodam, se esfaqueiam, se mutilam, se sacrificam com sangue e nada acontece. Logo depois, Elias fala: onde está teu Deus? Será que ele dorme? E ele ora e pede a Deus que desça fogo do céu. E o Deus Todo-Poderoso desce fogo do céu e consome todo o altar. Elias era esse homem, um homem admirável, um homem muito forte espiritualmente, mas não foi livre das decepções e das depressões. Muitas vezes nós entramos aqui na casa de Deus, ou estamos caídos, e Deus nos levanta, ou estamos voando espiritualmente. E quando Deus faz todos os milagres de nossa vida, não sei se aconteceu com você, quando há um grande milagre na sua vida, quando você volta para casa, parece que aconteceu algo, parece que não era bem assim. Você começa a sentir um desânimo que não é normal. Não sei se vocês me entendem, mas muitas vezes depois de um milagre, parece que gastamos a nossa pilha espiritual. Aconteceu isso com Elias. Elias, logo depois desse evento, ele desafia Acabe, desafia Jezabel, uma mulher do inferno, uma mulher que dominava o seu marido. E essa mulher se revolta e decide matar Elias. Elias, com medo, se esconde numa caverna. Elias, que confrontou 450 profetas, tem medo de uma mulher. E ele se esconde naquela caverna, tem experiências com Deus, Deus o restaura, porque estava chegando o fim do seu ministério. Ou melhor, ele ainda tinha muito mais para fazer. Deus o alimenta, Deus é o Deus que nos dá sustento, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Por mais que você esteja cansado, quebrado, desanimado, Deus é o Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus de Elias. Sustenta o profeta começa a caminhar de novo, até que chega um ponto que Deus fala para ele: olha, você fez muito bem. E ele reclamando, murmurando, como nós também fazemos: olha, eu estou sozinho, eu profetizo sozinho, eu sou sozinho para pregar a palavra. E Deus fala para ele: olha, igual a você, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos de Baal. E quando Elias chega a tal ponto de recuperação, quando Deus o recupera, ele fala: olha, agora você tem que ungir um novo profeta. Esse profeta se chama Eliseu. No finalzinho, no versículo 18, fala: Eliseu, filho de Safate. Esse é o profeta que Deus levanta após Elias. Eu não sei como você tem referências na sua vida espiritual, mas com certeza você tem um pregador que você admira, amém? Ou tem alguém, um pastor, ou um homem de Deus, ou seu pai, eu não sei. Nós vivemos de referências, amém? Elias era uma grande referência. Quando Deus fala: olha, vai ungir Eliseu. Deus, como foi pregado aqui, ele já tem a tua vida espiritual escrita pelas mãos dele. Ele já tem o teu chamado. Ah, mas eu não sei, mas Deus tem. Deus já sabe seu começo e seu final. Deus te escolhe e te chama pelo nome. Deus fala para Elias: Elias, agora você vai levantar outro profeta em teu lugar, Eliseu. E olha o que acontece. Versículo 19. Vou fazer uma leitura direta. Amém? Do 19 até o 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e voltar, pois já sabe o que eu fiz contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. Comeram, então se dispôs e seguiu Elias, e o
servia. Vou encurtar aqui o que aconteceu. Elias encontra Eliseu, aquele homem que Deus revelou que seria o profeta no lugar dele, amém? Ele chega e joga um manto sobre o profeta. Jogar o manto é como se fosse uma transferência de autoridade. Elias faz isso com Eliseu. Agora eu quero que você se coloque no lugar de Eliseu. Lavrando 12 juntas de bois. Olha, eu não sei quanto é uma junta de boi, mas era boi pra caramba. E ele estava na 12ª. O homem estava cansado. O homem tinha um trabalho. O homem tinha deveres de casa. O homem servia seu pai. E Deus, mesmo assim, cansado, no meio do trabalho, o chama. Eu já falei isso dezenas de vezes, o pastor também já falou, mas eu vou repetir. Não importa o tempo que você trabalhe. Não importa quantos dias na semana o seu trabalho, mas o tempo de Deus você tem que separar. Amém ou não amém? Elias joga o manto sobre Eliseu, e Eliseu fala, olha, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Ele tinha um relacionamento, ele tinha uma família. E ele fala, deixa eu pegar os aparelhos dos bois. Eu vou queimá-los. E vou fazer aqui um grande churrasco. O que nós podemos entender desse discípulo, como foi pregado aqui sobre chamado? Eliseu, de antemão, já sabia o que Elias iria fazer. Ele já sentiu no coração, ou sentiu espiritualmente, que Elias estava transferindo o ministério profético na vida de Eliseu. Você entende isso? Só que Elias não falou nada, apenas jogou o manto. Meu irmão, às vezes nós ficamos muito presos à revelação. Amém? Já viu aquele profeta que revela isso? Ou o pastor que revela aquilo? Meu irmão, qualquer profecia sobre a sua vida tem que confirmar no seu coração. Você não vai ter surpresa com as revelações de Deus. Você vai ter uma certeza. Amém? Uma confirmação. Elias foi confirmado aquilo que ele tinha no seu coração. Enquanto a Tati e o Rodrigo estavam louvando a história de Davi, parece bem parecida com a de Eliseu também, porque ele estava no cantinho, lavrando, trabalhando na terra, na pecuária. E Deus do nada manda um profeta ir lá e jogar um manto sobre ele. Olha, agora tu vai ser meu. Agora tu vai me servir. Assim como foi pregado, assim como foi com Paulo, olha, tu vai saber o que é padecer sobre o meu nome. Olha o ministério de Paulo. Muitas vezes nós queremos ministério tal, aquilo, louvor, pregação, e o ministério de Paulo é o quê? Seu ministério é sofrer pelo meu nome. Quem quer esse ministério para a sua vida? Eu falo igual o profeta Elias. Dura coisa pedis, mas tudo é possível aquele que crê. Amém? Sofrer com Cristo ou por Cristo. Como foi pregado também na quarta-feira, uma benção a pregação de quarta-feira passada. Se você está sendo perseguido, se estão começando a te chamar de pastor, de forma debochada, se estão começando a falar que você está fanático, parabéns, você está em bom caminho. Você está no caminho certo. Amém? Só que logo depois que acontece isso, Eliseu, inteligentemente, profeticamente, pega todos os aparelhos que ele trabalhava, pega os bois e queima os aparelhos, sacrifica os bois. Para quê? Eu vejo Eliseu, além de um homem muito espiritual, também era um homem muito inteligente. Porque muitas vezes nós temos algo que nos pesa a voltar atrás. Muitas vezes nós temos algo que nos chama a voltar ao antigo caminho. Eu não sei o que é, mas Deus está falando com você de forma particular. Eu não vou nem citar exemplos. Mas na vida de Eliseu, ele pode ter pensado assim, conjecturando eu. Olha, eu estou seguindo agora o Deus vivo, eu vou ser profeta. Eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais lavrar a terra, não porque era um demérito, não. É porque o ministério dele não era mais esse, o ministério agora é de profeta. Meu irmão, se Deus te chamou para um ministério, e Deus te chamou, pode ter certeza disso, não cabe a nós mais olhar para trás.
Cabe a nós fazer como Eliseu. Queimou os aparelhos, sacrificou os bois, porque Eliseu falando para ele mesmo, olha, mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha vontade, mesmo que eu fraqueje, eu não tenho mais para onde voltar, porque não existe mais aparelho, não existe mais boi. Muitos já fizeram isso, mas eu vejo de uma inteligência, porque no meio do fogo cruzado, na hora que o bicho pega, que as coisas apertam, a nossa tendência é voltar atrás. Voltar atrás de um pecado. Por quê? Não sei. Herança adâmica. Voltar atrás das práticas que a gente não fazia mais. Mas se aquela prática já estava queimada, não tinha como voltar atrás. Você entende o que eu estou falando? A tua função é queimar aquilo que te afasta de Deus, ou que pode te afastar. Ah, mas não tem nada, diácono, não tem nada que me afaste de Deus. Mas eu tenho uma coisa lá atrás, que um dia pode ser que... Vai lá atrás de queima. Vai lá atrás de sacrifica. É isso que Deus está falando para a igreja essa noite. Não há nada que nos faça olhar para trás, mas vai fazer. Amém? Deu para entender? Eliseu tinha algo a se apegar lá atrás, mas naquele momento ele queima. Porque eu não quero mais ter esperança antiga. Eu quero ser nova criatura. Eu quero andar com Deus. Eu quero servir a Deus. E lá no finalzinho, no versículo 21, voltou Eliseu a seguir Elias. Ele queima e volta a seguir o profeta. Nós somos assim. As nossas referências... Olha, talvez você tenha tido uma experiência ruim com as suas referências. Talvez aquele que você apostava todas as suas fichas, entenda o que eu estou falando, aquele que era teu espelho, aquele que você admirava, te decepcionou. Mas o que eu quero trazer aqui para a igreja é que isso é uma exceção da regra. Não perca a esperança. Não se decepcione. Você vai continuar se decepcionando com homens. Isso vai acontecer. Mas em nome de Jesus tem muita referência boa. Tem muita gente boa. Muitas vezes Deus nos tira amigos e nos dá de outros muito melhores. Tira as nossas referências e coloca outras melhores. E eu vou deixar de me apegar numa boa referência porque eu tive uma experiência negativa? Claro que não. Não sei quanto a você, mas eu continuo tendo esperança nas pessoas. Eu continuo confiando nas pessoas. Eu continuo acreditando nas pessoas. Por quê? Porque Jesus sempre acreditou. Jesus acreditou num pescador mal-humorado, grosseiro, que era Pedro. Jesus acreditou num adúltero assassino, que era Davi. Jesus acreditou num homicida, que era Moisés. Olha, esses são os melhores, as maiores referências da Bíblia. Mas se eu olhar claramente, não pode ser referência para a minha vida em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas em nome de Jesus, Deus nos dá referência sim, eu creio nisso. E Eliseu tem agora como referência, como mestre, Elias. Esse mesmo Eliseu, que recebeu de Elias, agora tem como espelho Elias. Entenda isso. E o discípulo que ama seu mestre, ele não larga seu mestre. Tem duas experiências que nós vamos ver agora no próximo capítulo, que você vai entender como é lindo a dedicação de Eliseu a Elias. No finalzinho tem uma dica, lá atrás, na última frase. Finalzinho do versículo 21. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Olha, Eliseu era simplesmente um profeta recém-ascendendo ao ministério. E Deus fala para ele, agora você vai servir Eliseu. Muitas vezes nós somos chamados para algo e nós não queremos servir. Não, sou pregador. Hoje eu não posso mais pegar em vassoura. Ó, eu sou pregador. Não vou servir a água para o pregador, porque nem pastor ele é. Diácono, dá água com poeira mesmo, deixa a água de quarto, que ele bebe água de quarto. Trocaram a água hoje, tá? A Kátia está aí. Obrigado, Kátia. Mas eu tomei muita água. Não tomei muita água com poeira, não. Sempre trocar. O que Deus quer falar é que título não vai mudar sua vida. Aliás, até muda a sua vida.
mas para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho lindo no ministério de Cristo na igreja, é que hoje eu sou líder de alguma área aqui na igreja. E eu sou liderado por outros. E às vezes o outro que chegou agora e já é líder, e eu tenho que me submeter a ele mesmo já estando há mais tempo. Isso é muito lindo, cara. Eu gosto muito disso. Estava conversando com o Alon sobre hierarquia essa semana. Falei, Alon, você é meu líder no futebol. É um ministério, um grupo de vida dos homens. E é o meu líder. Quem manda é ele. Acabou. Para mim é sim, senhor, não, senhor. Acabou. Mas você está líder. Você não é líder. Você pode perder. Você pode ganhar. Amém? Deus muda. Isso é lindo. Deus, uma hora eu não sou, outra hora eu sou, mas em tudo, a hierarquia. Amém? E o respeito e o amor que Eliseu agora recebe de Elias, ele começa a dedicar sua vida a servir Elias. Avança um pouquinho na sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 4. Eu não vou ler todo, porque nosso tempo é curto, mas você leia com calma. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Disse Elias de Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Elias fala, olha, fica aqui que eu vou ali em Jericó. E Eliseu, eu vou, sou teu discípulo, eu te acompanho, eu te sigo. Cara, é muito lindo. Eu, às vezes, lendo essa passagem, eu fico, cara, olha como ele tinha um prazer em estar na presença de Elias. Ele podia falar, vai lá fazer suas coisas, eu vou ficar aqui sentado te esperando. Não, eu vou atrás de você. Eu não sei se ele queria protegê-lo. Eu não sei se ele queria apenas conviver, se ele queria aprender. Eu sei que ele não largava o seu líder. Ele não largava seu mestre. Olha só, ainda no capítulo 2, versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Eliseu responde, mas ele disse, tão certo quando vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eliseu fala para Elias, olha, eu não vou te deixar. Eu vou estar contigo. Eu quero aprender contigo. E a nossa vida tem que ser assim também. Olha, meu mestre agora é Jesus. Onde você for, eu vou contigo. Onde você estiver, Deus está do meu lado e eu vou estar com Ele. Amém? Vida de discípulo é acompanhar o mestre. Amém? Deus vai te dar liderança, mas o nosso maior mestre é Jesus. Você tem que chegar e falar para ele, olha, eu não te largo. Olha, que decepção eu tive na igreja. Que problema eu tive na igreja. Olha o que eu estou passando, mas eu não te largo. Eu sou cascudo. Hoje, eu creio que tudo que eu passei, e já passei muita coisa, foi para me amadurecer a não largar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu posso estar pecando, errando, falhando, caindo, levantando, caindo de novo, várias vezes. Mas eu falo para Cristo todos os dias, eu não te largo. Eu não te solto. Esse é o Deus que nós servimos, é o mestre. Hoje, ele é mestre. Meu irmão, não importa a sua vida como esteja agora. Cuide da sua vida, não peques mais, volte, se levante, saia do marasmo, mas não largue. O pior que acontece na vida do crente, ele cai em pecado, erra, se afasta da igreja, se afasta dos irmãos, já era. Mas o crente que erra, cai. E logo depois ele fala, não te largo, estou todo errado, todo quebrado, arrasado, pequei, mas eu não te largo. Se tem uma experiência que Deus pode te dar essa noite, é que Eliseu nunca largou o seu mestre. Isso não é em vão. Deus está te vendo a tua situação, os teus problemas, e está vendo que até hoje você não largou o Senhor Jesus.
te garanto uma coisa, isso não vai ser em vão. Você não está fazendo isso à toa. Deus está vendo. Amém? Um pouquinho mais à frente, já estamos encerrando. Quer chamar Rodrigo e a Tati para estar louvando aqui conosco? Preste atenção. No versículo 9, acontece sim. Agora sim, Elias ia ser assunto aos céus, num carro de fogo. Amém? Amém ou não amém? Não, amém. Foi no redemoinho. Não sei de onde inventaram carro de fogo, mas não foi carro de fogo, foi no redemoinho. Amém? Amém? E ele foi assunto aos céus. Chegou a hora. Eliseu ia tomar posse do ministério que Deus deu para ele. E olha só, o último encontro de Eliseu com Elias. Havendo passado, versículo 9 do capítulo 2. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Elias fala para Elias: agora, aonde eu vou agora, você não pode ir. Por todo o tempo que você me serviu, por todo o tempo de lealdade, por toda a honestidade, por toda a serventia tua, eu te falo agora, pede o que você quer, que eu vou te dar. Vai ter uma época nas nossas vidas, eu creio que em breve, em nome de Jesus, Jesus vai falar isso para nós: olha, chega agora, você me serviu, só que agora eu vou te dar aquilo que você precisa. Quem tem orado por algo aqui? Quem tem pedido algo? Quero profetizar sobre a sua vida agora. Aquilo que tu tens pedido, Jesus vai falar assim: o que queres que eu te faça? Amém? E quando chegar essa hora, você vai pedir o melhor de Deus. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Só quem sofreu com Elias, só quem viu milagres, só quem estava perto de Elias podia fazer esse pedido. Se você tem caminhado com Jesus, se você tem buscado o Senhor Jesus, Jesus fala para você essa noite: eu quero te dar porção dobrada. Eu quero te dar algo a mais. Eu quero despertar o teu espírito essa noite. Eu quero te dar dons. Eu quero te fazer um profeta nessa terra. Só que você caminha comigo, então eu te dou autoridade para pedir o que você quiser. Deus quer te dar a porção dobrada do espírito dele. Sabe o que é isso? Eliseu fez o dobro, exatamente o dobro dos milagres de Elias. E era muita unção de Elias. Será que nós podemos pedir isso essa noite? Porção dobrada do Espírito de Deus? Creio que sim. Quero que você no seu lugar mesmo, não precisa nem se sentar por enquanto, nem se levantar. Peça a Deus aquilo que realmente você precisa. Agora sim, se levante.
ti. Tu és o Deus de amor, e não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Ainda de olhos fechados. Deus quer dar poder à tua igreja. Mas é para esse local, não, é para você. Ele quer mãos que curem os enfermos. Ele quer boca que fale do seu nome. Ele quer levantar profeta aqui essa noite. Ele quer levantar mais do que profeta, ele quer levantar discípulo que não largue o Senhor Jesus. A principal unção que nós precisamos é de resistência. Resistir ao dia mau. Resistir ao diabo. E aí sim, Deus nos dará a porção dobrada. Se você quer isso para a sua vida, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Deus quer te dar a porção dobrada. Deus quer te dar um ministério, Deus já te deu um ministério e agora Ele quer te abençoar de forma em dobro. Você sabe o que é isso? É te dar algo além. É te dar algo poderoso. Que Ele já está te dando, já está te mostrando. E se Ele te mostra, é porque é real. Ô Senhor, aqui tem igreja no teu mistério, Pai. Aqui tem pessoas que também já te serviram de maneira mais forte. Mas que em nome de Jesus aconteceu algo, uma decepção. Pedi para a Érica vir aqui na frente. Pedi para a Kátia vir aqui na frente também. Você presta atenção. Ainda de olhos fechados, ainda concentrando naquilo que você está pedindo e naquilo que Deus já quer fazer por você e naquilo que Deus quer te dar. Teste também. As diaconisas e o diácono vão passar, não vão falar nada. Amém? Eles apenas vão passar a mão sobre a sua cabeça. Mão na cabeça é autoridade. O que nós precisamos hoje é autoridade no mundo espiritual. À medida que você for receber esse toque, tenha certeza que Deus está te usando agora. Que Deus está te ungindo agora. Com autoridade para pregar onde você não pregava. Autoridade para te dar conhecimento de onde você não tinha. Para te dar força onde você está quebrado. Para te dar autoridade para pisar em escorpiões. Unção de ministério. Unção de liderança. Unção de discípulo, que antes de tudo é isso que nós precisamos. O bom líder é um discípulo excelente. Senhor Deus e Pai, teus servos estão aqui, Pai. Teus servos estão aqui. Muitos atravessaram a cidade. Muitos vieram de longe. Muitos estão tão perto. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Tu enxergaste todos eles. Tu viu todos eles. Senhor, Tu já falaste aqui. Senhor, eu creio que Tu já curou aqui. Mas hoje o que nós te pedimos é que no meio do dia mau, da circunstância ruim, Teus filhos não te larguem. Jesus um dia falando para Pedro, Pedro, meu líder da minha igreja, Satanás me pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti, para que quando se converteres,
cuide das minhas ovelhas. Pedro, mesmo assim, se perde, nega Jesus 3 vezes. E logo depois, na sua ressurreição, ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. O que eu quero falar com você é que não importa o que aconteceu, Deus não tirou a unção de liderança sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre os seus. Talvez hoje você esteja aqui sozinho, o único da sua família crê no Senhor Jesus, o único que crê na fé evangélica. Mas em nome de Jesus, Deus te dá autoridade esta noite. Unge tua cabeça essa noite, para quando você chegar em casa, falar do seu amor. Talvez você seja o único do seu trabalho que sirva ao Senhor Jesus. Mas Deus te unge hoje à noite, agora, neste momento, para com autoridade no mundo espiritual, chegar nesse trabalho e pregar, e os doentes serem curados, vidas serem salvas, pessoas que estão vertidas voltarem ao Evangelho. Autoridade no mundo espiritual não é para mandar, é para servir. Que possamos entender que servir maior no reino de Deus é aquele que serve, não é aquele que manda. Senhor, estamos aqui para te servir. E mais do que líder, tem servos teus essa noite, prontos para realizar toda boa obra. Senhor, ousadamente eu te peço, porção dobrada a partir de hoje. Porção dobrada do teu Espírito a partir de hoje. Enquanto eu pregava mais. Aquele que louvava, louvava mais. Aquele que servia, servia mais. Quando tiver uma obra aqui, vamos já fazer a obra, vamos fazer em quantidade maior. Evangelizar mais. Senhor, aqui tem quase 40 pessoas. Podemos multiplicar isso, porque o Senhor derramou porção dobrada. Eu profetizo vidas sendo salvas por pessoas aqui neste lugar. E Senhor, quando tu exaltar os teus servos, quando tu levantares em lugares mais altos, quando tu colocares em posição de destaque, que sejamos como Eliseu, seguindo ao Senhor Jesus. Estamos aqui para servi-lo. Somos escravos teus essa noite. Senhor, que não venha soberba sobre o coração daqueles que tu vai exaltar. Que não haja soberba naqueles que vão se entrar em posição de destaque. Mas que haja dom de serviço essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, antes de você voltar, olha para aqui para mim. Tem uma pessoa do seu lado? Ou na sua frente? Tem? Olhe bem para ela. 1 minuto. Você está olhando para um líder essa noite. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado?